Olá, pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o tema de hoje é evidências ufológicas no passado da humanidade. Estamos hoje com Luiz Ricardo, ufólogo e espiritualista. Mas antes de conversar com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com o Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Luiz, bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra tê-lo conosco. O prazer é meu, agradeço o convite de vocês e da emissora aqui também. Luiz, quais são as principais evidências da ufologia e da questão alienígena no passado da nossa humanidade? Bom, eu posso colocar de primeira uma evidência que está no Museu Smithsonian nos Estados Unidos, né? Nós temos pegadas, calçadas, fossilizadas com 450 milhões de anos. Olha, gente, que loucura, né? Então, quem andaria usando sapato há 450 milhões de anos? Significa que nós tivemos seres muito mais evoluídos antes de nós. Com certeza, né? Caminharam por aqui. O Egito, o que você me diz do Egito, dessa civilização tão falada, né, tão pesquisada? Bom, o Egito não deixa de ser um tema apaixonante, né? Na escola, normalmente, nós aprendemos que o egípcio, né, o formador da cultura egípcia era um povo nômade, que da noite para o dia parou e criou uma das maiores civilizações que o mundo já viu, sem um hiato de tempo, nada. Agora, é bem curioso que você pesquisando, por exemplo, o Vale de Gizé, né, Correto. você vai analisando a posição da esfinge, das pirâmides, você vai ver que ela forma uma grade similar à constelação de Órion. Numa das pirâmides existem uma série de orifícios de ventilação, o que se acredita. Correto. Eles estariam alinhados com essa constelação, só que na posição que ela ocupava 10.500 anos antes de Cristo. Olha que interessante, né? Quando nem existia uma civilização egípcia, né? Você, pelas suas pesquisas, você acha que no Egito, então, teve influência de seres que vieram de outros órbitos para cá? Olha, para você ter uma ideia, né, o primeiro registro escrito, né, da presença de naves em nosso planeta data de 1450 a.C., no reinado do faraó Tutmose III, onde ali está relatado que círculos de fogo desceram do céu, ficaram pairando sobre o palácio do faraó por horas. O faraó se sentiu tão intimidado que ele convocou as suas tropas para cercar o palácio e o defender. Algumas horas depois, aqueles círculos de fogo teriam subido em direção ao céu e desaparecido. Olha que interessante. Qual foi a razão da vinda desses seres, no seu ponto de vista? Bom, o que eu posso te falar? São dezenas de raças que nos visitam, então não é apenas uma raça. Nós podemos ter desde pesquisa, conhecer uma civilização primitiva, nós podemos ter interesse em planetário, ecológico planetário, né? Então nós temos os mais variados interesses. Não dá para mim te colocar apenas um exemplo. Você acredita que nós temos uma genética ligada a esses seres? Provavelmente, porque se você pegar o Brahavapuranha, que é uma obra hindu, né, ele coloca essa questão. Porque é muito comentado, né, casos de contato sexual direto entre humanos e extraterrestres. Inclusive na Bíblia, né? Sim, só que pela genética, se você fizer um estudo genético, não deveria poder ocorrer. Porque devido à paridade dos genes, né, não haveria o casamento, né, para que houvesse uma geração de fetos. No Brahavapuranha está registrado que todas as espécies humanoides, que é o nosso caso, né, derivariam de uma espécie única, né? Essa espécie única teria dado a origem a milhões, bilhões de outras formas de vida humanoide, daí a possibilidade de ocorrer esse caso. Essa compatibilidade exato, como genética. no caso Vilas Boas, na década de 50 aqui no Brasil, quando ele foi levado a bordo de uma nave e teve um contato sexual direto com uma mulher extraterrestre. Existem muitos outros casos, inclusive fora do Brasil, assim como também existe um trabalho genético, a famosa fertilização in vitro, né, para manipulação. No caso, não haveria essa paridade genética. Nós estamos em pleno 2012, Luiz. Pelas suas pesquisas e estudos,
você acha que esses seres vão fazer um contato direto com a nossa raça? Eu acho que quem vai fazer esse momento somos nós mesmos, né? Eu pergunto para você, será que nós hoje estaríamos preparados com esse materialismo arraigado que vivemos, né? Com esse interesse absurdo em tecnologia? Os Estados Unidos hoje retém uma série de naves que caíram, foram derrubadas, tentando através de engenharia reversa, né, incorporar essa tecnologia para a busca de armamentos. Quer dizer, uma civilização bélico, né? que nos observa. Vamos pegar um exemplo para você ter uma ideia. No início da década de 60, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, descobriram que nós temos satélites na órbita da Terra que não são nossos. Eles monitoram nossas transmissões de rádio e televisão e enviam para espaço aberto. Olha que interessante. Um desses satélites recebeu o nome de Cavaleiro Negro. Quando russos e americanos tentaram colocar um veículo orbital próximo a esse outro satélite, ele deixou a nossa órbita. Outro detalhe, vários satélites nossos entram em órbita, perde-se o contato, né? Acredita-se que o veículo ou não entrou em órbita ou sofreu algum tipo de pane eletrônica. Passado algumas semanas ou meses, o veículo volta a transmitir na posição original, o que dá a impressão que muitos dos nossos satélites são retirados de órbita, analisados e recolocados em órbita novamente. Olha que interessante, né? Nós temos aí, então, guardiões extraterrestres em volta do nosso planeta, pelo que eu estou entendendo. Mais ou menos. Se você fizer uma análise, principalmente através de contatados, né, o que eles dizem é o seguinte, eles nos trazem um alerta. Muitas vezes o alerta vem através de pessoas, recebem a mensagem. Existem casos onde há intuição. Esses seres têm uma capacidade mental telepática muito superior a nós. Então ele não precisa estar aqui para te intuir. Ele pode estar em órbita, né, e te intuir uma série de ideias, uma série de pensamentos pacifistas em prol da humanidade. Depois eu vou te relatar um caso. Eu fiz uma pesquisa com tripulantes de um avião da TAM. Né? Mas o que eles nos trazem? Que existe uma série de erros na nossa civilização. Né? Com certeza, né? Agora, eles não farão por nós aquilo que nos cabe fazer. Certamente que não, né? Porque cabe a nós caminharmos e evoluirmos, né, Luiz? Sim, sem sombra de dúvida. Nós não podemos esquecer que nós adoramos, né, que alguém faça por nós aquilo que nos cabe fazer. É a zona de conforto, né, Luiz? Uma pergunta, Luiz. No teu ponto de vista de pesquisador, eu sei também que você é comunicador, qual a evidência mais contundente dessa presença alienígena desde a antiguidade? Bom, nós temos as pinturas rupestres, nas cavernas mostram seres com capacetes, trajes espaciais, veículos espaciais, os famosos discos voadores retratados aí com idades de 15, 20, 30 mil anos antes de Cristo. Né? Nós temos as próprias pirâmides egípcias mostrando uma cultura superior e uma coisa que pouca gente sabe. Nós temos pirâmides na vizinhança. Em Marte nós possuímos no Vale de Sidônia um rosto marciano, uma série de pirâmides, só que muito maiores do que a nossa, elas têm na faixa de 1 km de altura, enquanto que a de Gizé, que é a maior, a nossa tem 137 metros. Mas por isso que elas são tão claras de órbita. Né? Então aí eu te pergunto, né, será que a construção das nossas pirâmides não teria sido ou inspirada ou trazido por essa extinta civilização marciana? Não seríamos nós, talvez, os marcianos? Verdade, quem garante, né? Se nós temos essa compatibilidade genética, por que não? Exatamente. É verdade. Luiz, nesse momento de transição planetária, no teu ponto de vista de pesquisador e comunicador, com toda a responsabilidade de um espírita, que eu sei que você é uma pessoa ligada ao movimento espírita, o que você diria ao nosso internauta? Bom, eu acho que toda transição é salutar, nos faz parar e refletir, olhar para o nosso interior. O que nos cabe fazer nesse momento de transição? Eu acho que a receita já existe. Né? Aquele rapaz que nós o assassinamos na cruz com 33 anos, ele já nos deixou a receita, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, e fazer ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então eu acho que a receita já existe, é só colocar em prática. Verdade. Luiz, os índios de todos os locais do mundo, eu já viajei em vários locais e todos eles relatam a mesma coisa, um contato com a civilização que veio de fora. Os deuses das estrelas. Os deuses das estrelas. Numa dessas viagens, eles disseram que os Catinas voltarão. Quem são os Catinas? Os Catinas são ligados às tribos Hopi dos Estados Unidos. Né? Seriam deuses que teriam trazido cultura,
conhecimentos de agricultura, conhecimentos de astronomia, né, que foram absorvidos por eles. Mas você não precisa ir tão longe. No Brasil, né, na própria Amazônia, existe um deus que veio das estrelas, de nome Bep-Cororote. Um índio se veste com um traje de palha, né, totalmente fechado, como se fosse uma roupa espacial, e usa um tipo de uma bengala e mexe no solo como se colhesse amostras. É dito que esse Deus trouxe aos nossos índios uma série de conhecimentos. Então não precisamos ir até os Estados Unidos, né, para acharmos isso. Aqui no Brasil tem muitas ocorrências da evidência desses deuses. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Né? Inclusive, é bem curioso que, podemos chamá-lo assim, né, o primeiro pesquisador brasileiro, né, foi José de Anchieta, que viu um UFO, o que parece uma sonda, né, no século XVI. Olha, que bacana, né, gente? Pois é, pelo que nós vimos, nós, em pouco tempo, estaremos em contato com civilizações muito mais adiantadas, né, Luiz? Chico Xavier fala, né, quando ele dá aquela entrevista ao Pinga Fogo, que se a humanidade não se autodestruir numa guerra nuclear, o passo seguinte seria o contato com essas irmandades cósmicas. Só que eu acho que nós teremos que estar maduros para isso. Com certeza. Teremos que sair do berço, porque não podemos viver eternamente no berço. Por mais confortável que ele seja, um dia nós temos que sair dele. É verdade. Estamos na hora de sermos os homoconsciências tão almejados por esses seres. Fique agora com Kátia de Gaia. E antes de continuarmos o nosso bate-papo, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos aqui com o Luiz Ricardo. Um prazer recebê-lo. Igualmente estar aqui com você, Kátia. Adorei falar sobre o Egito porque eu amo aquela civilização. Mas não podemos deixar de falar de outras civilizações tão importantes quanto o Egito, não é? Sim. Os sumerianos, por exemplo, uma marca. Bom, os sumerianos, eles falam dos Anunnaki, né, que seriam deuses que teriam visitado aquela região. Está registrado, né, nas antigas tradições sumerianas que os Anunnaki teriam sido os responsáveis para a evolução de um ser primitivo que teria dado origem ao ser humano. A civilização sumeriana, qual a ligação deles com os ETs? Bom, os sumerianos já têm seus registros, o contato com seres chamados Anunnaki. Né? Seriam seres que teriam vindo do espaço e teriam criado, a princípio, a raça humana como uma raça escrava para trabalhos. E dessa evolução desses seres primitivos teriam se originado o ser humano. Então as pinturas rupestres nas cavernas têm tudo a ver com isso? Não, as pinturas rupestres seriam anteriores. Anteriores aos sumérios. A civilização suméria teria surgido na faixa de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. As pinturas rupestres variam de 15 a 30 mil anos antes de Cristo. E qual civilização que é responsável por estas pinturas? Nós temos vários grupos, que nós temos pinturas rupestres na Europa, no Vale de Valcamonica, na Itália. Nós temos pinturas rupestres no Líbano, nós temos pinturas rupestres na África. Quer dizer, nós temos vários povos. Deixa eu te colocar a seguinte condição, Kátia. Deuses das estrelas são comuns praticamente a todas as civilizações humanas do passado. Sim, porque todos falam, né, de seres assim, Sim. essas ligações. Sim. Então as pinturas rupestres foram feitas por tribos, não seriam nem povos, seriam tribos primitivas que viam a atividade daqueles seres aqui, né, aqueles veículos extremamente avançados e consideravam aqueles seres deuses. Conversando em off, fora do programa, aqui com uma amiga que eu fiz agora, nós estamos comentando um caso ocorrido na Nova Guiné. Né, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estavam lutando pela posse das ilhas e, curiosamente, Kátia, os americanos fizeram uma base no sudeste da ilha e os japoneses a nordeste da ilha. Então, o que acontecia? Eles faziam missões de bombardeio. Um bombardeava o outro, literalmente. Tá? E uma tribo que estava próxima à base americana, né, ficou impressionada com aquilo, Kátia, porque eles viam aqueles homens louros, altos, brancos, com um poder de destruição fantástico. Eles não precisavam matar animais para comer a carne, eles não precisavam da pele para vestir, nem nada. Tinham o poder de voar e tinham uma capacidade muito além do que eles poderiam imaginar. Quando a batalha pela posse da ilha terminou,
né, eles criaram feitiços na forma, ou totens na forma de aviões, para que aqueles deuses retornassem novamente até eles. Muito interessante. Tá? É um paralelo bem interessante isso que ocorreu. Com certeza. E os maias? Os incas? É bem curioso, né, que a Colombo, quando se dirigiu da Europa ao continente americano, quando ele chegava ao continente norte-americano, ele relata, está no diário de bordo do navio, que ele viu uma esfera de luz sair do mar. Essa esfera de luz circundou a sua nau 3 ou 4 vezes, retornou para dentro do oceano. Hoje nós chamamos isso de OSNIs, ou objetos submarinos não identificados. Então, Sim. Colombo, antes de chegar aqui, já teve o seu primeiro contato. Quando ele aqui chegou, ele foi muito bem recebido pelas tribos, foi até uma surpresa. Na realidade, né, os povos pré-colombianos cometeram um engano terrível, porque os deuses que visitaram eram brancos, né, alguns usavam barba, e quando Colombo que chegou, eles foram confundidos com os deuses. Pior um episódio bizarro, que Com praticamente dizimou, né, as culturas pré-colombianas aqui. Então, foi dito a eles, né, comentado através das tradições, que deuses das estrelas teriam vindo até aqui. E uma coisa que pouca gente sabe, nós nunca conseguimos encaixar o milho que nós comemos normalmente, numa forma de espiga, numa forma de grão, com alguma espécie conhecida aqui do nosso planeta. O milho é uma planta híbrida. Talvez com algum vegetal aqui do nosso planeta, com um vegetal totalmente desconhecido. E essas civilizações dizem que o milho foi trazido por esses deuses como um alimento extremamente nutritivo, do qual tudo se aproveita, né? E os índios deveriam consumi-lo. Dentro da cadeia alimentar é um dos alimentos mais positivos. Então nós já temos o milho como exemplo. E outra coisa, o milho é originário das Américas. O milho não era conhecido no restante do mundo. É verdade. Outra coisa, né, que os deuses trouxeram, como Manco Capac, como Quetzalcoatl, foram religiões. A noção de um deus, noções de agricultura através do plantio do milho e de outros vegetais, trouxeram conhecimento da astronomia. Se você olhar, nós temos, por exemplo, no México, construções que nem dos nossos observatórios astronômicos atuais. Nós vemos os dados colhidos por esses povos, tinha uma condição muito superior, né, ao que se acredita naquela época. O planejamento e tudo mais ocorria dentro de um prazo determinado. Sim, o calendário maia, que até hoje se comenta muito, é de uma precisão astronômica admirável. Mas um final de ciclo apenas, né? Bom, o calendário maia acabou porque o povo maia desapareceu. Sim. Então não há como continuar um calendário sem existir uma civilização para isso. Que sustente e mantenha. E mesmo o calendário maia, eu acho muito curioso, né? Nós vemos tantas informações, eu não sei de onde elas são retiradas, porque sobraram de toda a cultura maia, né? Os padres jesuítas destruíram tudo, sobraram 4 códices que estão na Alemanha. Tá? Apenas isso registra a cultura maia, mais nada. E o que se fala lá é fim de ciclo, não fim de mundo. Perfeito, final de ciclo. Dentro das suas pesquisas, eu vou falar de um tema que todo mundo debate e comenta. Atlântida. Será que são deuses? Bom, nós sabemos que nós tivemos civilizações antigas, bem anteriores à nossa civilização. A Atlântida é um exemplo. Nós temos a Atlântida em Mu. Mu seria no Pacífico. Nós temos uma ilha artificial construída por pessoas, né, que seria a ilha de Ponap. Seria a capital do Império de Mu. Ele abrangeria todo o espaço entre Austrália e Japão. Nós temos uma série de ilhas com construções rupestres antigas que envolveriam uma tecnologia avançadíssima e um número de pessoas para fazer enorme. Né? Atlântida estaria situado, como diz o livro de Platão, né, além das colunas de Hércules, ou seja, a oeste, né, do Estreito de Gibraltar. Ela viria do hemisfério norte. A parte sul do continente Atlântida seria onde existe o Triângulo das Bermudas. Sim. Existem muitos pesquisadores que acreditam que talvez algum equipamento daquela época, daquela civilização, seja o causador daqueles fenômenos eletromagnéticos que ocorrem naquela região. Fantástico. Né? Mas não há como te provar isso. Já que custou, na década de 70,
fazendo mergulhos de pesquisa na região, encontrou ânforas, restos de construções, trechos de estradas, calçadas no leito oceânico, indicando que aquilo já esteve acima do nível do mar. Acredito. Tá? A Atlântida teria surgido na faixa de 80 mil anos antes de Cristo e sucumbido em 3 grandes cataclismos, o último sendo na faixa de 10 a 8 mil anos antes de Cristo. Mu seria mais antiga, na faixa de 100 mil anos, teria desaparecido por volta mais ou menos na mesma época. Seriam civilizações que teriam talvez o conhecimento de tecnologia muito além da nossa nuclear de hoje, de veículos muito superiores ao nosso. Dizem certas lendas que houve até um confronto entre essas duas civilizações. Porque fala-se muito, ainda não temos comprovações científicas, porém, como você mesmo disse, algumas pesquisas. A teoria dos deuses astronautas, você pode falar rapidamente antes de encerrarmos o bloco? Sim, tudo aquilo que nós comentamos até agora são as evidências disso. Nas pinturas rupestres, as construções megalíticas, né, em várias partes do mundo, as religiões como a nossa Bíblia, né, por exemplo, nós podemos pegar o exemplo do profeta Elias, né, uma carruagem de fogo desce do céu e o leva embora. Né, mas você sabe disso que uma carruagem jamais voaria. Né, então, Sim. o que levou o profeta Elias à própria ascensão do Cristo? Ou quando Cristo fala, vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então vem a pergunta lógica, de onde ele seria? Né? Então nós temos uma série, as antigas civilizações, muitos acreditam, muitos ufólogos acreditam que talvez algum desses veículos que nos visitam seriam sobreviventes da antiga Atlântida. Bem. Não há como negar, nem como provar no momento. Com certeza. E fica aí o convite para a sua pesquisa pessoal, para que você possa entender um pouco mais esse tema. É muito legal você continuar questionando. Então, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu gostaria dos seus contatos, porque eu sei que você tem o seu programa, para as pessoas sintonizarem e conhecerem um pouquinho do seu trabalho, viu, Luiz? Bom, contatos podem ser através ou da Rede Boa Nova de Rádio, onde eu apresento o programa Fenômeno UFO, todos os sábados ao vivo, das 13 às 14 horas, com reprise no domingo às 22 horas. O pessoal pode entrar em contato através do seguinte e-mail, rede@radioboanova.com.br, né? Ou então, Rede Mundo Maior de Televisão.com.br, também programa Fenômeno UFO. E eu, na medida do possível, estarei respondendo com o maior prazer. Muito bom. Então, já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença. Obrigada, Gratidão. Luiz. E a todos da Gratidão. TV Uma Mundi. honra estar contigo aqui. Muito obrigado. Gratidão.